Bom dia, planeta. É uma segunda-feira, hoje muito bonito, aliás, o céu está não cinzento, mas mais pro azul do Grêmio. E eu estou no lado do Colorado, palmeirense, verde. O Colorado está escondido aí pelas outras salas aí. Bom, gente, nós convidamos o prefeito Lúcio de Marque hoje aqui nos estúdios da Gazeta para nós esclarecer ao cidadão consciente e não aqueles que estão nas redes sociais desocupadamente escrevendo, vou usar um termo bem pejorativo, merda. É o termo que tem que se falar, desculpe, prefeito, pela palavra, mas é o que está acontecendo. É evidente que tem que acabar com essa pandemia de uma vez, esse bichinho tem que sumir para que o brasileiro possa se ocupar com o trabalho e não com ociosidade. Prefeito, eu vou direto ao assunto porque nós precisamos começar a semana com ativismo, com altruísmo e, acima de tudo, com muito trabalho, com esclarecimentos. Prefeito, nós noticiamos aqui no mês de fevereiro a liberação dos 16 milhões para Toledo e nesta semana chegou a segunda parcela e vi que você assinou o decreto novo determinando aquilo que já era previsto, que veio uma ordem de cima para baixo onde você pode investir o dinheiro, deve ser investido dinheiro. Então você assinou esse decreto, como é que ficou definido essa aplicação desse dinheiro que veio do governo federal? Na realidade, bom dia Globo, a Gazeta, bom dia Eliseu. Dizer que a questão dessa pandemia, ela provocou uma queda muito grande de arrecadação aí dos municípios brasileiros. É no município onde as pessoas residem, é nos municípios onde estão os problemas e é no município onde se arrecada tudo. Lá em Curitiba ou Brasília não tem uma máquina de fabricar dinheiro. Então, tudo economicamente sai dos municípios, que forma essa carga tributária enorme e que apenas 13%, uma fatiazinha muito pequena, fica no município. 27% vai para o estado e 60% vai embora para Brasília. E é obrigação, sim, do governo federal, independente de quem fosse o presidente, de auxiliar os municípios brasileiros, os municípios, quando acontece um fato anormal como esse dessa pandemia. É uma pandemia e... Então o governo estabeleceu um apoio de 16 milhões e 400, 300 e pouco. 309. E 30% disso, né, seria destinado para pagar para saúde e para assistência social. 30% desse valor, a destinação seria saúde e assistência social. Nós decidimos, através... Na verdade, isso é a determinação mínima. Mínima, Mínima que o prefeito tem que aplicar. Tem que aplicar, exatamente. E o que o prefeito... E aí nós decidimos com a equipe técnica do município, né, vendo as secretarias que mais estão sofrendo por conta do corona, né, do Covid-19, nós decidimos passar todo esse recurso para a saúde e para educação e para assistência social. 14 milhões estão destinados para a saúde e 2 milhões e pouco para assistência social. Porque toda essa questão, as medidas tomadas, ela deu um impacto muito grande na questão social. Essas medidas tomadas atingiu economicamente o Brasil todo, não é diferente de Toledo, apesar de estamos aqui na casa do agronegócio, que é que movimenta a nossa economia toda, né, com uma boa colheita, bom que se diga, apesar da estiagem, a maior estiagem da história do Paraná, nós estamos tendo uma boa colheita, não está ruim não, né, safra de milho. E aí mas nós estamos sofrendo. Então, Eliseu, deixar muito claro para as pessoas mal intencionadas, que usam politicamente, pessoas que, infelizmente, vivemos aqui numa cidade universitária, mas entre a opinião e a razão,
existe uma distância muito grande. Essas pessoas, elas não ajudam o Toledo, elas prejudicam muito o Toledo. A verdade é essa. As pessoas estão prejudicando muito. Isso, eu não me preocupo com essas coisas que colocam na rede social, que é uma situação sem dono, né? Infelizmente, mas aí você vê qual é a inteligência de certas pessoas e a forma que agem. Aí você faz uma análise da irresponsabilidade, da falta de vergonha, da falta realmente de conhecimento e colocam opiniões totalmente para tentar enganar e colocar, e geralmente pessoas que não têm conhecimento nenhum. Porque se tivesse um pouco de conhecimento, teriam pelo menos um pouco de vergonha na cara e se informasse antes de publicar alguma informação totalmente contrária à realidade. Então, deixar claro, 16 milhões e pouco, 14 milhões para a saúde, e eu podia destinar só 30% disso. Nós decidimos colocar todo o recurso na saúde e na assistência social. A verdade é essa. Quando eu assumi a prefeitura, eram fornecidos 300 cestas básicas através dos CREAS, né? dos CRAS. 300 cestas básicas. Eu logo aumentei para 583, 85. Estamos fornecendo 2.500 cestas básicas. Então aí você vê o quanto hoje, né? O quanto essa situação afetou aí a nossa população. Prefeito, os desinformados das redes sociais, aqueles que não têm, o jornalista, o profissional, o médico, ele tem que ter ciência do problema para poder medicar. O jornalista, para informar, ele tem que ter informação verídica. E hoje o município tem dentro do sistema de transparência do portal, o portal do COI. Ali todas as leis normais, que normatizam todas as decisões, estão ali para você se informar antes de você emitir opinião furada nas redes sociais. Aquela questão da alocação ou não do Instituto João Paulo II. O que eu quero que você explique? Primeiro, em conversa com o Padre Hélio, que é o nosso administrador da Cúria Diocesana de Toledo, a qual a gente tem um relacionamento na igreja desde 1980, disse-me que se sentiu muito chateado por comentários que a igreja doou sim os primeiros meses e depois foi necessário bancar, porque ela pagou inclusive esses 2, 3 meses, a Cúria bancou esse valor do custo de manutenção, porque nós cursilistas do MCC, Movimento Cursilista de Cristandade, a cada vez que a gente faz o encontro familiar, nós também temos que pagar uma taxa, nós cidadãos comuns. Agora o município está usando toda a infraestrutura que tem lá, 128 leitos, na verdade são 200 no total que tem lá, que está sendo ocupado generalizado, toda a estrutura montada. E o custo por mês é em torno de 8.500, 9.500, chega até 12.000 dependendo do mês. Isso que originou, prefeito. Não poderia ter sido evitado isso sem uma melhor divulgação nesse sentido? Porque foi anunciado que era de graça. Depois o custeio por parte do município. Não, foi anunciado sim, para 90 dias. A igreja, logo que iniciou o processo, né, nós fomos atrás de buscar um local para ser um hospital de campanha, porque todos os municípios, né, Brasil todo, eles se prepararam para isso. E nós tivemos a ideia, porque eu conheci, a gente fez concílio lá no Instituto João Paulo II, logo eu entrei em contato com o Padre Hélio, o bispo, o Dom João, e também o Padre Lucimar. E eu conversando com eles, e eles prontamente falaram, não, vamos lá verificar se você servir para o hospital de campanha, a igreja vai ceder por um período. Eu pedi o período, falei 90 dias, que era o que se previa, né? Que seria a pandemia. E assim a igreja fez. A Mitra fez, cedeu de forma gratuita. E a igreja havia, a Mitra, o Instituto João Paulo II havia várias locações ao longo do ano, Copel, Sanepar, quer dizer, muitas entidades, muitas atividades do João Paulo. Não é só evento religioso, porque o espaço é grandioso.
aquilo que você falou, nós está preparado lá 100 leitos para ser ocupado e mais 50 leitos para funcionários que, porventura, iria lá ser necessário. Agora eu pergunto para a população, que bom que não foi usado ainda. Que bom que o mini hospital, que foi reaberto com 40 leitos, está dando suporte e está garantindo atendimento de enfermaria. Que bom. Agora, se explodisse a situação do Covid e o nosso hospital Jorge Nunes não atendesse a demanda, esse pessoal ia aonde? Aonde ia? Ia na rua, como aconteceu no Equador? Não. Nós realmente preparamos um local adequado, digno de ser humano, para poder, se necessário, ser usado. Então eu quero agradecer muito a Mitra Diocesana, em nome lá do Padre Hélio, que é o administrador, o Lucivaldo, o Padre Lucivaldo, e o nosso Bispo Dom João. E mais, e os pastores também me procuraram, deixar registrado aqui, colocando à disposição vários locais aqui da cidade de Toledo, se necessário fosse. Eu vou citar o nome aqui, o Zé Luiz da Unopar me procurou também, colocando a estrutura à disposição, deixar registrado aqui. Registrar que o Zé Luiz está construindo a Unopar lá na Cinerima, e lá é espaço universitário, então tudo demarcadinho certo. Demarcado, o Zé colocou à disposição. Como o Júlio, presidente da AME, procurou, nós tem vários espaços à disposição. Se precisar, a gente vai atrás. E sem contar, padre, do prefeito, que tem ainda seminário Nossa Senhora de Fátima, aqui na Nossa Senhora de Fátima, tem aqui no Lago. Sim, são vários espaços. O mais adequado, nós entendemos que, e pelas autoridades da saúde estava preparado, é o João Paulo II. Inclusive está por decreto lá, Hospital de Campanha João Paulo II. Então Toledo é uma cidade que nasceu, cresceu e vive no berço da religião. Então todo mundo preocupado, né? As pessoas que vão na igreja, eles se preocupam independente de religião, se é evangélico, católico, protestante, cristão, não interessa. Existe tudo isso e infelizmente aqueles que não pisam numa igreja ficam falando um monte de coisa, conversa fiada, de forma irresponsável, tentando agredir, né, instituições tão responsáveis, competentes e que se dão aí ao serviço do próximo. É lamentável isso. Mas nós vamos ter que passar. E daí, assim, como a pandemia nós começou na metade do mês de março, nós estamos no mês de julho. Exatamente. Estamos no mês de julho. Nós pegamos lá para mais 4 meses do hospital de campanha. Aí nós temos um contrato, né, porque eles tinham, como é que vai manter? Para manter o João Paulo II, 3.500 metros quadrados, em média de 8 a 10 mil por mês. O mínimo. O mínimo, por isso que eles alugam, para poder, lá tem caseiros, lá tem água, tem luz, tem internet, quer dizer, tem uma despesa fixa. E aí o município pegou por mais 4 meses. Mas, na medida que as coisas... E nós montamos lá, tivemos que adequar todas as nossas UBSs, várias foram fechadas temporariamente. Os equipamentos estão lá no João Paulo II. Estão lá. Agora nós vamos começar a retirada dos equipamentos, porque graças a Deus, nós vamos aguardar até o final desse mês, até o dia 15 por aí do mês que vem, e vamos começar a reabrir as UBSs, as nossas unidades de atendimento dos bairros da cidade e do interior, que foram fechadas para poder fazer toda uma estrutura nova da saúde centralizada, para poder atender aí o Covid-19. Então nós vamos retornar com as atividades nas UBS e automaticamente o hospital de campanha será desativado. Entendeu? Então tudo planejado. Então não existe essa conversa fiada que padre... E até aqui é uma cidade que tem que ter todo o devido respeito. Existem pessoas que têm que repensar o modo, a sua postura no dia a dia. Lamentavelmente, nós vivemos numa cidade universitária e a maioria da população não merece passar por momentos desagradáveis, né? Pessoas passando informações totalmente furadas,
opinião que não tem razão nenhuma. Perfeito. Eu tenho que entrar também na outra seara, que é a questão salário, 13º salário dos servidores públicos. Essa semana, um servidor ligado ao Sindicato de Toledo, Sindicato dos Servidores Públicos, disse: nervoso para mim que você, esse mês de julho, geralmente eles percebem 40% do 13º. E que ele ficou sabendo que você não iria pagar, que o município não iria pagar. Logo na sequência, eu entrei em contato com o secretário, com quem entende dinheiro, antes de falar com você, sobre essa situação. E ele explicou o seguinte: gente, toda a arrecadação que o município tinha devido à pandemia, ninguém esperava a pandemia, foram protelados. Então, você vai pagar o IPTU atrasado, o ISS atrasado. O município também, a fonte de renda está sendo protelado até o mês de agosto. Então, o recebimento começa no mês de agosto, setembro, e a ideia é que também algumas coisas sejam proteladas. Entre elas, seria o 13º. Vai acontecer, vocês estão estudando, definiram ou não definiram ainda, prefeito? A questão do pagamento dessa fatia. É evidente que você não tem a obrigação de pagar antecipado. Você tem a obrigação de pagar até dia 20 de novembro e 20 de dezembro, é isso? Exatamente. Então, nós, diante da pandemia, o município ele protelou, ele fez uma escala de pagamento do IPTU, por exemplo. Nós jogamos o IPTU de março, abril e maio para agosto, novembro, agosto, outubro e dezembro. Então, as parcelas que vencem março, abril e maio vão ser pagas mês que vem, em outubro e dezembro. O alvará de licença, os alvará de licença vão ser pagos julho, né, esse mês, agosto e setembro. E o ISS-QN da mesma forma. Então nós vamos fazer uma condição de pagamento por conta da queda que teve violenta lá no início dessa situação anormal da pandemia. E, consequentemente, a nossa receita também caiu. Mas eu me admiro o servidor público. Eu me admiro. Se teve uma pessoa reclamando, nós conseguimos, hoje, o município de Toledo, e graças, quando eu trouxe o Balneário Rota para dentro da prefeitura, que tem uma experiência de 31 anos da Caixa Econômica Federal, como gerente da Caixa Econômica, uma das decisões que nós tomamos foi de fazer o equilíbrio das contas públicas entre orçamento, receita e despesa. E hoje existe totalmente esse equilíbrio, Toledo. E o objetivo foi fazer o quê? Primeiro, pagar tudo que havia de atrasado dos planos do servidor público. Existe o servidor público, e a população tem que saber, se não sabe, ele tem um crescimento em média por ano, além da inflação, né, de 6%, se não for mais. 6,5%. O servidor público tem vários planos, né, de avanços, e que estavam todos atrasados e que nós conseguimos colocar em dia, né, ao longo aí desse período todo. Hoje o município não deve nada do servidor de atraso. A verdade é essa. Do que é plano. O que é de ação na justiça lá de 20 anos atrás, de 25 anos, de 15 anos, aí é outra história. Porque existem muitas ações, né, e que entra com precatório. Você tem que pagar ali valores consideráveis aí, todos os meses, por descuido de gestões lá atrás. Por isso tem que tomar todo o cuidado possível para que não aconteça. Mas existem muitos recursos que estão sendo pagos através de precatórios. E também, com relação ao assunto, nós pegamos o município com um limite prudencial em 53,45. Hoje, com toda a situação anormal, queda de arrecadação, nós estamos dentro do limite ainda. Eu consegui trazer para 48,80, né? Esse número
há muitos anos, só em 2011. É o segundo item mais baixo das contas equilibradas em Toledo, 48,8. A gestão antes deu 47,9, mas foi 2011, né? 2011. Bom, 2007 ou 2011. Então, só para dizer, então nós, como houve essa reprogramação do pagamento das contas do município, nós sentamos e fizemos um planejamento de pagar então o 13º, os 40% líquido, né? Agora em agosto. No pagamento de agosto. Não vai ser em setembro, vai ser em agosto. Por conta dessa reprogramação, da programação do pagamento dos impostos. Então é planejamento. É um 30 dias só apenas, então? De julho para agosto? Exato, exatamente. Então a situação não está totalmente perfeita, mas está muito planejada. Está muito planejada. É que não justificava, se você tem as contas em dia, como a gente está percebendo, e aliás, belo trabalho do Balnei e sua equipe, essa comissão que foi formada eu achei interessante, sim, porque não tomam decisão nenhuma para pagar ou para receber de forma correta, sem que tenha um planejamento para destinação correta. Quer dizer, prefeito, então é um mês, é 30 dias. É um mês, e daí o pagamento que geralmente é realizado lá na frente, na véspera de Natal, eu estou vendo se eu consigo antecipar ele, né? Antecipar. Talvez ali no comecinho de dezembro. Estamos verificando para poder ajustar. Quer dizer, na verdade, essa conquista de pagamento em julho, ele está desde o tempo do prefeito Derli. Né? O Derli colocou lá, estabeleceu. Só que nunca na história de Toledo estamos vivendo esse ano 68 anos de emancipação política administrativa. Nunca na história aconteceu uma situação tão anormal como esta, uma pandemia. Eu posso dizer que dos 520 anos do descobrimento do Brasil, não aconteceu fato semelhante a esse, nunca aconteceu. O inimigo, muitas guerras aconteceram e o inimigo era visível. Hoje o inimigo ele é invisível, é oculto. Então é uma situação anormal e que nós gestores temos que ter muita responsabilidade. E o que eu menos quero é estourar as contas do município, tornar depois, porque eu fiquei 2 anos e meio, é bom deixar claro isso, população, sem poder contratar um servidor público, apenas substituindo em caso de morte, né, de aposentadoria ou de saída de servidores da educação e da saúde. Nos demais setores, eu fui impedido de contratar. Você não sabe o problema que eu tive na assistência social, tem casas-abrigo, né, onde tenho todo um atendimento 24 horas, precisando de gente e não poder contratar. Tendo que ir lá na justiça responder, porque eu vejo que a assistência social é um serviço essencial. Só que na lei de responsabilidade fiscal não está isso. Infelizmente. É a assinatura do prefeito lá. Exatamente. Então, eu não quero que isso venha acontecer de novo. Por isso que tem todo um cuidado, né, com as contas públicas. E o nosso orçamento, e a despesa e a receita, elas caminham juntos. Então, não tem esse negócio de você fazer um orçamento lá superestimado e a receita chegando pela metade. Acabou esse tempo. Bom, Lúcio, a gente percebe que tu está levando a questão financeira do município com bastante austeridade. São 4 anos que você está no poder e você, desde o começo, congelou o salário de prefeito, de vice, e agora você oficiou, eu vi você colocando nas redes sociais, na tua página e do município, que você mandou um ofício à Câmara Municipal, ao Legislativo, propondo o congelamento dos salários de primeiro, segundo e terceiro escalões. Isso provém do quê? Qual é a necessidade? O que você entende de bom nisso? Por que isso? Eu vejo que eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte, vendo a situação que... não pensem, quem está me assistindo, que o ano que vem vai ser um ano maravilhoso, né? Apesar, nós vamos nos recuperar mais rápido, porque nós estamos numa cidade do agronegócio. Do campo lá, estamos 1.100.000 cabeças de suínos, 10 milhões de aves,
é soja, é milho, é trigo, que é embutido aí na carne de frango, de suínos, é o peixe, é o leite, né? E que vem gerar os milhares de empregos aqui. Então nós vamos nos recuperar muito mais rápido que outras regiões, com certeza. Mas as dificuldades serão muitas. Então eu estou dando um sinal de alerta. Estou colocando, com essa minha posição, com essa nossa atitude, de mostrar que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós, gestão, executivo, estamos fazendo a nossa parte, congelando o salário para o próximo mandato, porque eu congelei o nosso salário. Uma das medidas que eu tomei logo no começo da gestão foi congelar o salário do prefeito, do vice e dos secretários, né? E por conta do quê? O limite estava estourado. Eu tinha que tomar alguma atitude para poder acertar. Diminuir um pouco os cargos de confiança. Colocamos lá a metade dos cargos de confiança, que comparados a outros municípios na região, proporcionalmente ao número de habitantes, Toledo tem um número muito pouco de cargos de confiança. Hoje tem 123 cargos de confiança. Tem com 150 mil habitantes. Tem município aqui próximo, com 25 mil, tem 150. Com 48 mil, tem 179. E assim por diante. E a metade dos cargos de Toledo, metade dos secretários, inclusive, são servidores de carreira. São servidores que já estão no Poder Executivo, concursados, e que isso dá, sem dúvida, uma folga muito grande, dá um equilíbrio, ajuda a equilibrar as contas públicas. Hora extra, por exemplo, estão pagando hora extra para a saúde. Eu peguei o município com 54 mil horas extra acumuladas. Hoje eu tenho hora negativa. Eu tenho hora negativa hoje. Nós pagamos, a maioria foi pago, e hoje nós temos horas negativas, né? No quadro do município. Então você veja que avançamos muito. Mas sobre a questão do salário, eu acho que estamos fazendo a nossa parte, congelando sim o salário para próximo mandato. Não interessa quem seja o prefeito, quem seja o vice, quem seja os secretários, e o objetivo é congelar. E nós temos uma receita, né, que infelizmente ela vem em declive por conta da pandemia, e uma despesa que continua avançando. E se você não fizer um ajuste, né, não fizer a sua parte, com certeza vai explodir na frente. Então nós estamos tomando todos os cuidados, e o objetivo é esse, dar a nossa parcela de contribuição, congelando o salário, está na Câmara, para que decida o salário do prefeito, do vice e dos secretários, é o poder legislativo, certo? Então está lá, mandei um ofício, e o objetivo é os diretores, coordenador e também todas as funções gratificadas, que sejam congeladas por 4 anos. Agora não tem nada a ver com outra coisa, só para entender. Até o dia 31/12/2021, já está tudo congelado, inclusive os avanços, por conta da Lei Complementar 173, né, do governo Bolsonaro. Congelou tudo, né? Então, eu dei um aumento para os servidores públicos, a reposição salarial, em março. Se fosse em abril, já estaria congelado. Então, acertou. Eu acertei. Dei em março, é importante que o servidor público observe isso. Sim, em março, né? E se tivesse protelado para abril, não seria concedido por conta da Lei Complementar 173 do governo federal. Bom, hoje a primeira notícia que eu li às 5h35 da manhã dava conta que nos 27 estados do Brasil a economia começou a avançar e o problema Covid começou a reduzir. Toledo não é diferente, porque nossa economia ela tem essa estabilidade econômica, e eu gosto muito de comparar Toledo e Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu só tem uma base econômica, a rede de hotelaria, o turismo em si. Fechou, o turismo acabou. Inclusive o Paraguai também acabou. Então a economia, quando ela não é mista,
não é diversificada como a nossa. Nós temos aqui as nossas mais de 800 indústrias, nós temos aqui números grandes e pequenas microempresas e, nesse contexto, prefeito, nós temos essa diferença, por isso que tem que ter uma gestão com o pé no chão, nesse sentido, o diferencial está aí. Você encerra essa entrevista agora, prefeito, desejando aí boa semana a todo mundo, mas também fazendo essa análise de você estar consciente que tomou as decisões corretas? Com certeza. Tudo que era para ser feito, nós fizemos. Tudo. Nós preparamos, olha, 16 leitos de UTI na UESP, foi o município, através da Endur, que deixou preparado. Obrigado ao Rodrigo Salles, né? A equipe da Endur, que através do prefeito, é bom que se diga, que nós pedimos para preparar, através da UESP, claro, do Dr. Cláudio, que é o presidente da UESP, o Sérgio Canão, o Esperoto, obrigado ao Zunei, quer dizer, todo mundo da UESP, parabéns pelo excelente trabalho, pelo que o Hospital Bom Jesus representa para a nossa região toda, não é só para Toledo, vendo que o regional não tinha como funcionar. Quem tiver dúvida disso, vão lá no regional, passa na frente, veja uma movimentação de material, de entulho, não tem como funcionar o regional sem adequar os 11 projetos necessários para que vai viabilizar a sua abertura. Por conta disso, nós buscamos aí o melhor, né, para poder atender a demanda. 16 leitos não é suficiente de UTI? Não é. Eu acho que os olhos, UTI não é responsabilidade do prefeito, dos prefeitos, dependendo se foi o João ou Pedro Paulo, não é responsabilidade do município, é do Estado. Então os olhos do Estado do Paraná ficaram muito longe do oeste do Paraná ao longo de todos os anos. Então não é culpa do atual governador, é culpa de todos. O olhar tem que ser melhor, porque é daqui que sai a riqueza do Estado, é daqui do oeste. E por conta disso, teve esses problemas aí de fechamento de comércio, porque a promotoria está aí, é o guardião da lei. E aí, como que você vai deixar o negócio avançar de forma acelerada, se você não tem como atender a população? É culpa de quem isso? São de várias décadas. Então é preciso um olhar diferente. Agora, tudo que foi possível fazer, nós fizemos. Nós fizemos. Não tenha dúvida de que eu quero agradecer muito a cada profissional da saúde, principalmente, ao COI, que se envolveu. O próprio, olha, eu quero dizer que o Ministério Público, o Dr. José Roberto, ele não vai lá no COI para decidir. Ele vai lá para ouvir e observar as ações tomadas. Está corretíssimo. Se tiver que meter a caneta, mete também. Mete a caneta, chama atenção, procura ajudar. Essa função, acho que está de parabéns por essa atitude. Aliás, diga de passagem, ele participou desde a primeira reunião até hoje, sim, permanentemente. E a preocupação com o cidadão. Então, por quê? Por conta da falta de UTI. Agora, eu como gestor, eu tenho que observar muito a questão econômica. Eu acho que, porque o impacto na economia afeta diretamente a área social. Isso eu não tenho a menor dúvida e está aí a prova. Então nós temos que ter todo esse cuidado, mas volto a dizer com clareza, tudo que era possível fazer nós fizemos. Eu quero agradecer muito, por exemplo, a Sanepar, o Bombeiros. A gente procurou fazer higienização da cidade, até hoje estamos fazendo, com os bombeiros, os arpelão, a Rose lá da Sanepar. Quero agradecer muito. Eu achei interessante a Sorriso fazendo aquela dedetização interna nos também. Os ônibus, né? Todos os ônibus da Sorriso tem lá o álcool gel do ônibus, faz a dedetização. Tá lá. Tinha jato, eu achei interessante. A questão do transporte coletivo, que é um serviço essencial à população, aliás, muito... me permita aquela questão de... Eu estive fazendo uma análise sobre o prejuízo que uma empresa... A lei ela é bem clara. Não é da responsabilidade da empresa, do município de Toledo, caso haja um caos, uma pandemia como ocorreu. Se tiver prejuízo, o município é que tem essa responsabilidade, porque ele é transporte público, ele é obrigado, né? É obrigado. Senão, sabe o que vai pagar isso? Vai ser o trabalhador. Vai vir no preço da passagem.
entendeu? Vai mais que dobrar o valor da passagem quando a nova planilha, por conta disso. Então, quanto mais... É que nem a questão de isenção do passe livre. Toledo, a média é assustador. 40%, está claro isso nos números, 40% roda sem pagamento hoje, de forma gratuita em Toledo. Por conta de leis que foram sendo feitas. Quem paga a conta é o trabalhador. É o trabalhador. Porque quando é feita a planilha de custo, né, que tudo que se refere a ônibus, carroceria, chassis, peça, acessório, pneu, óleo, tudo é embutido na planilha. E está lá junto o número de passageiros, né, e o número de pessoas que não pagam a passagem. Então, vai crescer no valor da tarifa. Então, cada centavo que você tira, ele vai crescer lá cada passo que você dá, vai crescer lá o valor da tarifa. Então, o serviço é essencial. Algumas pessoas que têm passe livre não entendeu o objetivo, deixar muito claro. Está nos decretos. Agora estão fazendo isso em outras regiões do estado. Nós tentamos desde o início, desde o primeiro dia, do primeiro decreto, fazer com que quem usa o passe livre não se utilize no horário de pico, porque vai misturar com os trabalhadores, né? E vai dar aglomeração nos ônibus. Então eles têm os horários fora do horário de pico para se utilizar, é gratuito o transporte. É isso que nós colocamos no decreto desde o início, para evitar a aglomeração. Então, Eliseu, tudo que era possível fazer, nós fizemos. Com toda clareza e com muito respeito à população. Bom, e outra coisa, sem ficar colocando coisas fantasiosas no ar, usando a mídia toda hora para fazer politicagem, como por aí afora foi feito. Elas estão sendo com feitas. Segurança, com responsabilidade, né? E sempre buscando o melhor aí, porque estamos vivendo um momento anormal. Pode ter certeza, o pior momento da história de Toledo, né, estamos vivendo, desses 68 anos. Nenhum. E olha, nós já passamos, a minha gestão, eu vou dizer uma coisa, vou deixar muito claro aqui, ó. Pegamos a tal da H1N1, lá no começo. Depois a greve dos caminhoneiros. Onde você foi Peguei a maior crise hídrica da história desse município. Se não fosse as estações, os reservatórios de água que nós conseguimos desde o início da gestão, 4 reservatórios, um no Alto da Maripá, lá na rua General Canavaro, um outro na rua Vilibarte, no Panorama, um outro na rua Santa Catarina, esquina com Vitor Hugo, aqui no Jardim Porto Alegre, e um outro na rua Adelino Pancotto, atrás do Chora, aqui no Copagro. 2 milhões de litros de água acumulado. E 40% da nossa água é trazida onde? Do Rio Toledo. Então, de noite, enche os reservatórios. Não houve racionamento de água em Toledo. Se não fosse isso... Não, muitas cidades do Paraná. É a maior crise hídrica, não de Toledo, do Paraná. Nós conseguimos passar sem o racionamento. Aí você pega uma epidemia de dengue. 215 municípios do estado em epidemia. Toledo ocupando a posição 115ª. 114 municípios, pior que nós ainda. Mas vencemos. E agora estamos aí com essa pandemia. Então eu quero só dizer ao povo o seguinte, ó, que as grandes batalhas... Sua gestão foi pandêmica. Foi. Mas as grandes batalhas são vencidas pelos grandes guerreiros. Então nós temos que ser tudo guerreiros aí e vencer essa grande batalha. Tem uma frase que eu quero encerrar a conversa nossa. Ela é bem antiga, mas diz muito com a atual realidade. Enquanto a caravana passa, os cães ladram. Muito obrigado pela presença, prefeito. Viu? E só dizer assim, talvez só para terminar. Olha, nós temos... e essa pandemia, eu queria até vir uma hora aqui falar sobre obras. Sobre obras. De maneira nenhuma parou uma obra do município. Todas estão funcionando.
São milhões de reais, né, sendo executados só no recapeamento asfáltico da cidade, sem falar do interior. Já foram mais de 20 milhões de reais colocados aí no chão. Que inclusive essa semana vai fazer aqui no Jardim Barão, no BNH Barão aqui. A rua Carlos Barbosa, Pia Machado, Ângelo Melo. O prefeito já está comprometendo. E São João. Não, essa semana vai fazer. É isso aí? Então assim, gente, ó, só no recapeamento da cidade foram mais de 20 milhões de reais. Vamos falar um dia então, vamos marcar um sábado pela manhã, que daí tem aquele café com polenta, salame e vinho. Tá. Todo sábado aqui na Gazeta, a gente vai falar sobre essa questão dos projetos. Bom, gente, a Gazeta quer saber e, acima de tudo, mostrar a verdade, sem qualquer tipo de fantasia. Gazeta Digital, isenção e verdade.